Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho bem instigante. A gente vai explorar como a evolução biológica e tecnológica, sabe, se entrelaçam. É fascinante mesmo como esses dois campos, que parecem tão diferentes, se espelham tantas vezes. E para nos guiar nessa aventura intelectual, a gente tem a obra-prima do Stanisław Lem, Summa Technologiae. É um livro, como posso dizer, ambicioso, denso e cheio de ideias que dão nó na cabeça. Um clássico, e com razão. O Len questiona as nossas ideias sobre tecnologia, progresso, até sobre a própria realidade. Uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara foi como o Len destaca que, no começo, a tecnologia imita a natureza. Tipo, os primeiros aviões claramente inspirados nos pássaros, os primeiros carros que pareciam, sei lá, carruagens sem cavalos. O Len usa esses exemplos para mostrar os paralelos. Ele argumenta que tanto a evolução biológica quanto a tecnológica começam com protótipos bem simples que vão sendo refinados e diversificados com o tempo. É o que ele chama de radiações evolutivas. A gente só copia a natureza. É só isso. O Len sugere que tem algo mais profundo rolando. Ele não diz que a gente imita a natureza de propósito, mas que existem limites na forma como os sistemas se desenvolvem, tanto os biológicos quanto os tecnológicos. Ambos precisam funcionar dentro das leis da física e dos recursos disponíveis. E é aí que a coisa fica interessante. O Len aponta uma baita diferença entre os dois tipos de evolução. A biológica, como ele diz, é empírica e de curto prazo. Ou seja, se baseia em tentativa e erro ao longo de, milhões de anos. Exatamente. E esse processo, como Len enfatiza, gerou tantos fracassos quanto sucessos. Pense em todos os becos sem saída da evolução. O conhecimento humano, por outro lado, está começando a superar essa fase, pelo menos em algumas áreas. A gente está começando a projetar com mais previsão, entendendo os princípios, em vez de só tropeçar nas soluções. Mas e aí? O que isso significa para o futuro da tecnologia? Será que vamos conseguir projetar com mais previsão que a própria natureza? É uma ideia poderosa, hein? É uma pergunta fundamental. E o Lin se debate com ela no livro todo. Ele não é muito otimista em relação ao crescimento tecnológico ilimitado. Para ilustrar, ele usa o exemplo de uma civilização que queima seus recursos numa explosão científica, tipo uma supernova, sabe? Um flash brilhante de energia, mas que se autodestrói. Nossa, essa me fez pensar. Principalmente com essa nossa ênfase em inovação e crescimento exponencial. A gente pode aprender com essa ideia e achar um caminho mais sustentável. Esse é o desafio, né? O Len sugere que, assim como um organismo que vive muito tempo tem menos chance de morrer de repente, uma civilização madura pode ser mais estável e resiliente, menos propensa à autodestruição. Ele liga essa ideia ao vácuo psicozoico, à falta de evidências de civilizações avançadas no universo. Por ele está dizendo que as civilizações avançadas se autodestruíram. Não necessariamente. Ele apresenta várias explicações que os cientistas dão, incluindo a autodestruição, claro, mas também a estagnação e a possibilidade da inteligência ser super rara. Ele deixa o leitor decidir qual explicação parece mais plausível. Eu fico com a teoria da estagnação, a ideia de que as civilizações avançadas chegam num ponto em que se contentam com o que têm e param de se expandir. E você? Qual te intriga mais? Me atrai a ideia de que a inteligência pode ser muito mais rara do que a gente imagina. Pense na cadeia de eventos que levou à consciência humana. Pode ser um fenômeno único no universo. Uma, sei lá, casualidade cósmica. Caramba, então se essa pode ser a explicação pra gente não ter encontrado nenhum ET, a gente tá sozinho no universo. É uma possibilidade que o Len não descarta. Mas, mesmo sozinhos, a gente ainda tem que lidar com os desafios de gerenciar a nossa própria evolução tecnológica. Sem dúvida. E isso nos leva a outra ideia fascinante do Len, o potencial da cibernética. Ele parece ver a cibernética como uma forma de revolucionar a tecnologia e a nossa compreensão de nós mesmos. É aqui que ele introduz o conceito da caixa preta, um sistema poderoso que se autorregula e que poderia gerenciar as necessidades complexas de uma sociedade. Mas, claro, tem um porém. Sendo Len, ele aponta o potencial para consequências inesperadas. Ele usa um exemplo, bem assustador. Imagina uma caixa preta que foi criada para otimizar o bem-estar da sociedade. Ela pode, sem querer, causar uma queda na população ou promover um remédio que parece inofensivo, algo que parece bom na superfície, mas que tem consequências, imprevistas a longo prazo. Ilustra como esses sistemas complexos podem agir de formas imprevisíveis, né? Isso levanta questões sobre a necessidade de um design cuidadoso e considerações éticas na tecnologia. Mesmo com boas intenções, as coisas podem dar muito errado. Exatamente. E o Len não deixa a gente esquecer disso. Ele nos força a encarar os perigos de confiar cegamente na tecnologia, mesmo que ela seja criada para nos servir. Falando em desafiar nossa confiança e até a nossa sanidade, o Lane nos leva para outros conceitos malucos, em mitologia e fantomologia. Parece coisa de ficção científica.
Esses conceitos exploram como a tecnologia pode criar mundos simulados que a gente não consegue diferenciar da realidade. O Lem parte do princípio de que até as teorias científicas são uma forma de modelagem. Elas apresentam a essência dos fenômenos sem copiar cada detalhe. Tipo um mapa. Ele representa a paisagem, mas não é o terreno em si, né? Perfeito. O mapa tem informações para navegar pela paisagem, mas não é uma cópia exata. A mitologia leva essa ideia adiante, explorando como a gente pode criar modelos da realidade cada vez mais sofisticados. Mas aí ele vai além, né? Tá. É aí que entra a fantomologia. Sim, a fantomologia é onde as coisas ficam, digamos, insanas. O Lem prevê tecnologias que poderiam criar mundos simulados tão imersivos, tão interativos, que seriam impossíveis de distinguir da realidade. Ele usa o exemplo dos óculos fantomáticos. Imagina colocar um óculos e de repente estar no Egito Antigo andando entre os faraós. Peraí, estamos falando de realidade virtual. Por que isso já existe? É mais que a realidade virtual que a gente conhece. O Lem está falando de um nível de fidelidade, de imersão sensorial, que a gente mal consegue imaginar. E vai além da visão e do som. Ele sugere que a gente poderia simular o toque, o paladar, o cheiro, tudo. Acho que meu cérebro deu um nó agora. Mas e os limites? Se a gente consegue criar mundos que parecem reais, qual é o sentido do mundo real? Essa é uma das grandes perguntas que o Lem levanta. Ele sugere que poderíamos até criar simulações da consciência, da vida, após a morte, experiências que a gente sempre considerou além do mundo material. Caramba, isso é filosofia pesada. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão da realidade e do eu? Se a gente pudesse criar mundos iguais à realidade, eles seriam reais. Essa pergunta não tem resposta fácil. O Lem não quer dar uma solução. Ele quer que a gente pense sobre os limites da realidade. A relação entre o material e o simulado, o real e o imaginário. Ok, vamos recapitular. A gente saiu dos paralelos entre a evolução biológica e a tecnológica e chegamos nas possibilidades de criar mundos simulados. Qual a mensagem final do Lem? Acho que uma das principais conclusões é que estamos no limiar de uma revolução tecnológica que vai desafiar nossas ideias sobre realidade, consciência e até o que significa ser humano. O Lem nos incentiva a encarar esses avanços com cuidado e admiração. É quase como se ele dissesse: se preparem, porque as coisas vão ficar muito estranhas. Mas estranhas de um jeito bom, né? As possibilidades são incríveis. Com certeza. O Lem é um mestre em explorar o potencial e os perigos da tecnologia. Ele não tem medo do lado negro, mas também não perde de vista a maravilha e a criatividade que está por vir. E ele vai além dos conceitos. Ele dá exemplos de como essas tecnologias poderiam funcionar, né? Sim. Por exemplo, ele se aprofunda nos desafios de criar os óculos fantomáticos, descrevendo como eles interagiriam com o cérebro para criar uma experiência imersiva de verdade. Ele fala da necessidade de simular não só a visão e o som, mas também o toque, o movimento, até as pequenas pistas que nosso corpo usa para se orientar no espaço. Então não é só enganar os nossos olhos e ouvidos, é fazer a gente acreditar que está presente num ambiente simulado. É isso aí. E o Lem explica como isso pode ser feito. Ele discute o uso de elétrodos, campos magnéticos, até nanotecnologia para interagir com o cérebro. Nossa, agora sim a gente está mergulhando fundo. Mas, me diz uma coisa, isso é realmente possível? Parece muito complexo, até para uma mente brilhante como a do Lem. O Lem sabe que os desafios são enormes, mas ele diz que não tem nenhum motivo para essas tecnologias não serem desenvolvidas. Ele lembra que o cérebro humano é uma máquina biológica e que a gente está sempre avançando na neurociência. Então, se a gente entender como o cérebro funciona, a gente poderia criar sistemas artificiais que imitam as suas funções, incluindo a capacidade de criar experiências objetivas da realidade. Essa é a ideia. O Lem sugere que não estamos só falando de criar simulações, mas de simular o próprio ato de experimentar a realidade. Confesso que estou me perdendo um pouco. E complicado, eu sei. Yeah. Mas pensa assim. A gente já cria simulações na nossa mente o tempo todo quando a gente sonha, imagina ou lembra de algo, a gente está construindo modelos da realidade. Acho que entendi. O Len está dizendo que a gente já faz uma espécie de protofantomologia nas nossas cabeças e que a tecnologia pode nos ajudar a, externalizar esses processos. Criar simulações fora da nossa mente. Exatamente. E quando a gente fizer isso, as possibilidades são infinitas. Imagina compartilhar sonhos, criar alucinações coletivas, experimentar mundos que só existem no digital. Tipo Matrix. É para onde a minha mente vai quando a gente fala de realidade simulada. Na verdade, o Lem escreveu sobre isso décadas antes de Matrix, mas ele explora temas parecidos. Ele se interessa por essa linha tênue entre o real e o simulado. O poder da tecnologia de criar experiências que desafiam a nossa ideia do que é real. E a consciência. Se a gente simula a realidade, a gente pode simular a consciência. E o que isso significa? Uma consciência simulada seria real. Essas são perguntas profundas. E o Lem não finge ter as respostas. Ele quer que a gente pense sobre essas questões, que a gente considere as implicações de tecnologias que podem mudar a nossa relação com a realidade. Então, o que isso significa para a gente, para os nossos ouvintes? Por que eles deveriam se importar com tudo isso? Porque
a gente vive numa época de mudanças tecnológicas sem precedentes. A linha entre a ficção científica e a realidade está cada vez mais borrada. O trabalho do Len é um lembrete de que a tecnologia não é só sobre aparelhos, é sobre repensar quem somos, o nosso mundo e o nosso lugar no universo. É sobre expandir os limites do possível, mas também sobre as consequências das nossas criações, né? O Len é um visionário e um alerta a uma voz importante nesse mundo dominado pela tecnologia. Exatamente. E isso nos leva a outro ponto interessante. O Len explora não só o como de criar esses mundos, mas também o porquê. O que nos motivaria a fazer isso? O que a gente quer alcançar? Ele dá várias possibilidades. Então falamos do porquê, as motivações, né? Agora, como a gente faz isso? O Len, ele descreve métodos específicos para construir essas simulações. Sim, e o mais legal é que ele não foca só em alta tecnologia, tipo interface cérebro-computador ou nanotecnologia. Ele também explora umas abordagens mais, digamos, low-tech, se inspirando na história e na cultura. Low-tech, como se cria um mundo simulado com tecnologia antiga. Pensa bem, os humanos criam experiências simuladas há séculos usando coisas como narrativas, música, arte, rituais. Ah, tá. Tipo um bom livro que te transporta para outro mundo, uma música que te emociona. Isso. O Len argumenta que esses métodos tradicionais são, na verdade, uma forma de fantômica periférica. Maneiras de influenciar o cérebro e criar experiências usando estímulos externos. Então ele vê uma ligação entre essas práticas antigas e as tecnologias futuristas. Total. O Len sugere que existe, um caminho entre o antigo e o moderno, o biológico e o tecnológico. Ele vê todas essas abordagens como jeitos de manipular a informação, de criar padrões que moldam a nossa experiência da realidade. Meu cérebro está fritando. Mas, voltando às abordagens low-tech, você pode dar uns exemplos de como elas funcionariam. Ele menciona coisas como rituais de dança, música rítmica, até meditação, como formas de induzir estados alterados de consciência, criando uma sensação de imersão e transcendência. Tipo, hackear o cérebro com técnicas ancestrais. É mais ou menos isso. O Len sugere que a gente pode aprender muito com essas práticas. Elas dão insights sobre como a mente funciona, que podem ser usados para desenvolver tecnologias mais avançadas. É como se ele dissesse, não subestimem o poder do passado. Exatamente. Ele até sugere combinar essas técnicas antigas com tecnologia moderna para criar experiências ainda mais imersivas. Estou com dificuldade de visualizar isso. Pode dar um exemplo? Imagina um ambiente de realidade virtual com elementos de rituais de dança ou música rítmica. Então, em vez de só colocar um headset VR, você participaria de um ritual virtual. A ideia é que, combinando essas abordagens, a gente criaria experiências que não são só visualmente e auditivamente imersivas, mas também emocionalmente até espiritualmente. Faz sentido e parece incrível. Mas, voltando à visão geral, o Len fala de um futuro onde a gente cria mundos iguais à realidade. O que isso significa pra gente? Essa é a grande questão, né? O Len explora os benefícios e os riscos e não foge do potencial para utopia e distopia. Então a gente pode acabar num paraíso ou num pesadelo? Depende de como a gente usa essas tecnologias. Exatamente. O Len é mestre em mostrar os dois lados do progresso tecnológico. Ele mostra como as mesmas ferramentas que podem criar um mundo melhor também podem ser usadas para controle, manipulação, até destruição. E alerta, mas também chama para ação, né? Ele quer que a gente pense sobre essas tecnologias, que a gente participe da conversa sobre como moldar o futuro. Com certeza. O Len nos lembra que o futuro não acontece com a gente cria ele com as nossas escolhas e ações. Então, já que estamos no limiar dessa revolução, quais são as perguntas que a gente precisa fazer? Algumas importantes são. Quais as implicações éticas de criar seres simulados? Eles têm direitos. Como garantir que essas tecnologias sejam usadas para o bem? Quem controla essas tecnologias? Quem se beneficia? E, finalmente, o que significa ser humano? Num mundo onde a realidade é fluida. Nossa, perguntas complexas. Acho que não tem respostas fáceis. Não tem, mas é essencial a gente discutir isso. O trabalho do Len é uma ferramenta para a gente pensar sobre o futuro, imaginar as possibilidades e encarar os desafios. É isso. Chegamos ao fim do nosso mergulho na Suma Tecnologia e do Stanislau Lem. Uma jornada incrível com ideias malucas, conceitos desafiadores e perguntas intrigantes. A gente fica com uma sensação de admiração pelas possibilidades e uma compreensão mais profunda da experiência humana. Como sempre, a gente encoraja vocês a continuar explorando essas ideias, a lei do Len e participar da conversa sobre como moldar o futuro. Valeu por ouvirem.